E agora eu vou falar pra vocês sobre os comportamentos dentro do set de filmagem. Depois que seu filho passou por todo o processo de seleção e você tá lá no set de filmagem prontinho pra gravar. Gente, por favor, eu falo pra vocês, principalmente vocês mamães que estão iniciando, que é aqui as pessoas que eu gosto de orientar, que não tem assim muita visão ainda do que acontece. Quando você estiver num set de filmagem, procure ficar assim o mais invisível possível, o mais invisível possível. Porque ali, no set de filmagem, na gravação, acontecem muitas coisas. E eu já vi ali mamães brigarem porque o filho não está sendo filmado direito, porque o filho não foi chamado para gravar, enquanto o outro já foi chamado para gravar lá no estúdio 2, 3 vezes. E aí começa aquela confusão, a mãe que reclama, a mãe que fica falando, a criança também que fica reclamando, porque, como eu falei, o comportamento da mãe acaba refletindo no filho, não tem jeito. O que eu já presenciei dentro de um set de filmagem? Eu já presenciei mãe discutindo com a outra, mãe discutindo com o diretor, mãe discutindo com o produtor, porque ela queria que o filho, que a filha fosse gravar e ainda não tinha sido chamado. A outra mãe reclamando porque o figurino da filha, ela não tinha gostado do figurino da filha, porque o figurino do outro estava melhor. A mãe discutindo porque estava incomodando a roupa que a criança estava usando. Gente, é assim, isso é muito ruim. Porque os produtores, o diretor lá, eles têm tempo para filmar, para fazer. Tudo ali, tempo é dinheiro, sabe? Time is money. É isso que acontece. Então ali, quando você começa a atrapalhar, o que pode acontecer? Seu filho pode ser tirado ali naquele momento. Aí você vai falar, ah, não, meu filho passou, meu filho foi aprovado, como que ele vai ser tirado ali? Como eu sempre falo, sempre tem um stand-by. Se tratando de criança, sempre tem uma criança ali prontinha para substituir o seu filho se o seu filho começar a dar problema. Eu já presenciei isso acontecer quando a minha filha foi fazer um trabalho para uma grande emissora. Foi um trabalho assim, não foi uma novela nada, mas foi um trabalho pontual. Nesse trabalho tinham crianças e adultos, então as crianças e os adultos iam interagir ali um com o outro. E eu já tinha notado ali uma discordância entre os adultos ali, um querendo aparecer mais que o outro, tudo bem, né? Ali pra mim tá tudo bem, estavam entre eles lá, mas o ambiente já não tava muito legal. E o que aconteceu depois quando pegaram as crianças para gravar e começar a interagir com os adultos? Tinha uma criança ali que ela não queria estar ali. E aí ela começou a dar problema. Ela começou a chorar, ela começou a fazer, né, aquelas coisas que criança faz. Ai, eu não quero gravar, eu não quero essa roupa, tá me incomodando, isso aqui que ele tá pedindo eu não vou fazer. Bom, enfim, gente, era uma grande emissora, tinha muita gente envolvida, uma equipe enorme, um local enorme. E ali eles não podiam perder tempo e eles precisavam do perfil daquela criança que estava dando problema. Então precisava ter uma criança ali. O que eles fizeram? Na hora eles ligaram para a mãe do menino stand-by e falou: preciso do seu filho aqui. E a mãe foi e levou o filho. Gente, as crianças eram tão parecidas que foi filmada uma cena com o primeiro menino e depois as outras cenas foram gravadas com o outro menino que chegou. Não dá pra perceber a diferença, não dá. Assim, colocaram mesmo o figurino que o menino tava. E aí, o que aconteceu? Quando o garotinho que tava dando problema viu que o outro chegou e que ele ia perder o lugar, aí ele falou, não, eu vou fazer. Então, ele sabia. Ele era consciente que ele tinha que fazer, mas ele tava tendo um tipo de comportamento, muito provavelmente um comportamento adquirido de alguém da família. No caso, eu acredito, não tô dizendo que seja da mãe, porque é a mãe que tá sempre junto. E aí, o pessoal lá da emissora falou, não. Você deu problema, já era pra gente ter terminado a gravação com você, a gente teve que esperar o outro menino chegar e agora você não vai gravar. Você vai embora com a sua mãe. Chamou a mãe, falou pra mãe assinar lá o papel lá que tava saindo, colocou ela no Uber e ela foi embora. O filho dela perdeu de fazer o comercial, perdeu ali com a emissora, perdeu. Ficou outra criança. Então é o que eu falo, tipo, mantenha um bom comportamento dentro do set de filmagem, porque isso é muito importante. Eles não vão perder tempo com você. Não vão perder tempo com você. Eles vão fazer o deles. Se você tá dando problema, a criança tá dando problema, próximo. Chama o próximo. E é isso que vai acontecer. O que aconteceu comigo uma vez? Quando a minha filha foi gravar um comercial de uma empresa de esporte,
Nós chegamos lá, a minha filha não ia ser principal, ela não ia ser. Ela ia fazer um coadjuvante com outras crianças que estavam lá. A criança principal seria um menino. E aí o que aconteceu? O menino começou a dar problema. Porque eles eram também assim muito novinhos ainda, né? Minha filha tinha 3 anos, ele também devia ter a mesma faixa de idade ali da minha filha. Só que ele começou a dar problema, não quis gravar, começou a chorar. E aí, das crianças menores que tinham ali, que eles precisavam de uma criança pequena para fazer aquele comercial, tinha minha filha. E enquanto o menino estava lá no set dando problema para gravar, minha filha estava nos bastidores se arrumando e ela estava ali com o meu celular. Oi, hoje eu tô fazendo um comercial, tinha 3 anos, gente. Hoje eu tô fazendo um comercial, tô gravando e tudo mais. E o diretor ficava ali, né, no ambiente, percebendo que o menino estava dando problema, ele começou a assuntar as outras crianças que estavam por ali. E ele passou e viu minha filha toda desinibida, conversando com a maquiadora, falando no celular. E ele chegou e me chamou a mim e o pai, que o pai dela estava nesse dia também, e falou, olha, a gente tá com um problema ali com o menino, né, que vai ser o ator principal, e ele tá dando problema e tal. Será que a gente pode fazer um teste com a sua filha, trocar, colocar ela como principal? Eu falei que tudo bem, porque quem manda ali no set de filmagem não sou eu. Ele veio, claro, pedir autorização, porque eu tinha assinado um outro contrato, eu ia ter que assinar um outro contrato e pra mim tava tudo bem. E eu falei que sim, aí eu falei pra ele, eu falei assim, vamos chamar ela, conversar com ela e falar com ela. Tudo bem, vamos. A gente chamou, conversou, ela ficou toda feliz e foi. E ela gravou o comercial no lugar do menino. Mas isso não é tudo, gente. O que eu tô falando aqui de comportamento. O que aconteceu? A mãe do menino, que perdeu o lugar, ela não perdeu o comercial, o menino dela ia fazer o papel de coadjuvante, eles trocaram as crianças de fazer o papel. O que aconteceu? A mãe do menino ficou revoltadíssima, porque ela queria que o filho fosse principal. Eu até entendo, né? É lógico, eu entendo ela. Mas o menino tava dando problema, e a equipe, ela não quer saber, se o menino tá dando problema, a gente troca. E aí, ela ficou com tanta raiva que ela queria brigar comigo, ela queria me agredir, acreditem ou não, ela queria me agredir, porque a minha filha pegou o lugar do filho dela, só que não fui eu, isso foi uma coisa que aconteceu dentro do set de filmagem. E aí o que aconteceu? Ela ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ela não deixou o filho dela nem fazer o coadjuvante. Só que nós estávamos numa outra cidade, a gravação tinha sido numa outra cidade, não foi aqui em São Paulo. Então nós pegamos o transporte, eu fui com o meu carro, mas teve muitas mamães que foram de van, que a produtora lá cedeu uma van para levar, né, as pessoas. Ela não quis gravar, ela ficou brava, me xingou, queria me agredir, daí, né, o pessoal lá conteve ela lá. E eu fiquei longe, né, eu e o pai da minha filha, nós ficamos longe, ficamos, né, em outro local. E aí, ela teve que ficar lá o tempo todo, porque é claro que a van não ia sair de lá só com ela para trazer ela para cá para depois voltar para lá. Então, como ela não deixou o filho dela gravar, ela ficou lá esperando e vendo toda a gravação. E isso foi muito ruim para ela, pro filho dela, para uma outra pessoa que estava acompanhando, para todo mundo que estava ali no set de filmagem, porque ficou uma situação muito chata, muito ruim. Depois que acabou todo o comercial, que todo mundo foi embora, o moço lá, que era um dos CEOs da empresa, ele chamou a mim e o pai da minha filha, e aí ele pediu desculpa pelo ocorrido e tudo mais, mas eu falei pra ele, não, tá tudo bem, né, a gente sabe que isso acontece e tal. Então, o que aconteceu? O que ele falou pra gente? Nossa, mas eu nunca mais vou chamar, vou até avisar a agência que eu contatei dessa pessoa. Então, o que aconteceu? Eu nunca mais vi ela em lugar nenhum. Nunca mais eu vi essa moça e o filho dela em lugar nenhum. Pode ser que ela tenha feito outros trabalhos, claro, pode ser, mas eu nunca mais vi, porque o que acontece? Esse tipo de comportamento queima você, queima a sua imagem e acaba prejudicando o seu filho, porque não é o seu filho. Eu costumo ouvir muito isso de produtores, diretores e de bookers que estão assim no meio. O problema da criança não é a criança, é a mãe. O problema de a gente não chamar essa criança não é por causa da criança, é por causa da mãe. Isso acontece muito, o comportamento da mãe acaba fazendo com que o filho perca oportunidades. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situações, a gente não pode brigar. É claro, eu entendo, pode parecer que não, mas eu entendo a mãe, a frustração dela, do filho ter ido lá para fazer o papel principal e ter sido tirado desse papel principal assim. Eu entendo realmente, eu entendo.
Claro que ela gostaria que o filho dela estivesse lá, mas essas situações acontecem. Então hoje eu consigo enxergar que qual seria a situação dela no momento lá. Ela também era inexperiente. Ela também não sabia que esse tipo de coisa podia acontecer e ela teve um comportamento que ela não devia ter. Só que isso acaba prejudicando a carreira dela, a carreira do filho dela, no caso, né? Porque eu nunca mais vi eles em lugar nenhum. Então é isso, mamães. Tenha, assim, o seu comportamento, se contenha. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando se trata dos nossos filhos, porque muitas mamães fazem maldade para os nossos filhos, porque elas sabem que vai nos atingir, que a gente vai sair do prumo. Então, aprenda a se controlar, isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei bem no início, se você quer que o seu filho progrida nessa carreira, você tem que saber, eu não falo nem engolir sapo, mas é saber lidar com certas situações que vão acabar prejudicando a carreira do seu filho.